Deixa eu ajeitar aqui. Espero que ele fique paradinho. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que o manto de paz, amor e bondade de nosso Mestre Jesus nos envolva nesta noite, para que possamos receber em nossos corações, em nossos pensamentos, o seu infinito amor e a sua infinita bondade e os seus ensinamentos, que vêm para nos clarear a nossa mente, clarear o caminho que nós devemos seguir em busca da nossa felicidade. Todos nós aqui reunidos buscamos sermos felizes. Ninguém deseja infelicidade. Mas para encontrar esta felicidade, a qual todos nós estamos destinados, é preciso que cada um tome por si o seu manto, a sua cruz, e siga nos passos daquele que veio para nos mostrar o caminho que todos nós precisamos seguir em busca desta felicidade, em busca da perfeição, que todos nós um dia atingiremos. Porém, este caminho, esta jornada, cabe a cada um de nós, através da nossa força, da nossa vontade, da nossa dedicação, da nossa disciplina. Somos os construtores do nosso futuro. Construímos a nossa felicidade, porém também somos os construtores da nossa infelicidade. Tudo isso é fruto da semeadura que fazemos todos os dias da nossa vida, a todo momento, do menor ao maior gesto, na forma como tratamos os nossos irmãos de caminhada, também filhos de Deus, na forma como nós nos tratamos e na forma como nós encaramos esta vida terrena. Se nos entregamos às coisas materiais, que são importantes, sim, e nós veremos ao longo do nosso encontro, para o nosso desenvolvimento, mas são importantes até certo ponto. De um ponto para frente, nós precisamos, para chegar a esta felicidade que somos destinados, é preciso deixarmos um pouco de lado as coisas materiais e irmos atrás das coisas do Espírito, que foi o que o nosso Mestre veio nos ensinar. Não só ensinou, mas demonstrou, porque ele exemplificou nos seus atos e no seu comportamento para com todos aqueles que estiveram com ele aqui quando ele esteve encarnado. Ele exemplificou nos seus atos o que ele ensinava. E se nós seguirmos este exemplo do Mestre, que é o nosso modelo e guia, segundo os Espíritos superiores nos ensinam na codificação, nós caminharemos muito mais rápido em direção a esta perfeição e a esta felicidade. Aqueles que, porventura, não desejarem seguir este caminho, o que é lícito a cada um, pois todos nós temos o nosso livre-arbítrio, este objetivo tardará um pouquinho mais. Nós teremos que sofrer o burilamento das dores, do sofrimento, das provas, muitas vezes difíceis, para que possamos então, vencidos esses obstáculos, vencidas as nossas próprias imperfeições, que são as únicas coisas que nos impedem de alçar este voo para o nosso crescimento, voltar à senda do bem, voltar a cumprir as leis do nosso Pai e assim voltar ao caminho ao qual todos nós temos o destino. Então que possamos, nesta noite, angariar aqui instrumentos e elementos e reflexões para que possamos colocar em prática nesta nossa vida. Porque é preciso não somente conhecer e compreender os ensinamentos do Cristo. Nós precisamos vivenciá-los. E vivenciar os ensinamentos do Cristo é fazer o que ele fazia. Muitas vezes podemos achar isso difícil,
Muitas vezes podemos acreditar que não temos capacidade, forças para assim fazê-lo. Mas é uma mera ilusão nossa. Todos nós somos capazes, todos nós podemos fazer o que o Mestre nos ensinou. Pois Ele mesmo nos disse: podeis fazer o que faço e muito mais. Então que coloquemos os instrumentos que recebemos nessa casa de bênção a favor dessa nossa busca, dessa nossa objetivo, que é a felicidade. E assim nós a encontraremos quando menos esperarmos. E o tema que nos traz hoje aqui, ele diz muito a respeito disso. Aliás, o convite que foi feito aqui para participar do curso tem muito a ver, não é, com o tema do nosso encontro de hoje. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Esta máxima, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que é intitulado Buscais e Achareis. E nesta máxima, lá no Evangelho, ela nos diz que esta máxima, ela é muito semelhante a ajuda-te, que o céu te ajudará. Que, na verdade, nos traz ali o princípio de duas leis divinas. As leis naturais que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, que nos fala da lei de Deus. Esse título, então, nos traz duas destas leis: a lei de trabalho e a lei de progresso. A lei de progresso, ela rege toda a criação do nosso Pai. Tudo, desde o maior astro até a menor partícula, progride. É da lei. A única coisa que podemos fazer é reter o nosso avanço por alguns instantes. Porém, hora ou outra, teremos que retornar a esta lei de progresso. E não é diferente para nós. Nós, espíritos encarnados ou desencarnados, também estamos submetidos à lei de progresso. Todos nós teremos que progredir. E para atingir a este progresso, a esta evolução, Deus nos impõe a encarnação. O espírito, para progredir, para caminhar na senda evolutiva, ele precisa passar pela encarnação, pela vida terrena, pela vida material. E para atingir este objetivo, Deus então concede a todos nós, seus filhos, os elementos necessários da vida material para que possamos progredir, crescer, evoluir. Fomos criados todos simples e ignorantes, como nos traz a questão 115 do Livro dos Espíritos. E Deus deu a cada um uma missão, para que possamos nos esclarecer e progressivamente chegar à perfeição. E através do conhecimento da verdade, nós então nos aproximamos de Deus e o conhecemos. Mas para atingir essa perfeição, vivenciando as coisas da vida terrena, que Deus concede a todos nós o necessário para que possamos crescer, progredir, Ele também nos impõe um limite às nossas necessidades. Na questão 714 do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala da lei de preservação, ele nos expõe ali que tudo o que nós precisamos para evoluir nos é concedido pelo nosso Criador. O necessário. O supérfluo não é útil para nós. Então ele impõe um limite às nossas necessidades. Porém, na questão 716, eles nos advertem. Vocês, homens, e aí como gênero, homens e mulheres, são insaciáveis.
Nós não nos saciamos com o que é necessário para a nossa evolução. E a partir daí, nós criamos para nós necessidades não reais. E uma vez criadas essas necessidades, que são importantes para o desenvolvimento intelectual do espírito, nós nos sobrecarregamos de obrigações, de deveres. Muitas vezes nos entregamos às nossas imperfeições em virtude dessas necessidades fictícias que nós criamos. Muitas vezes nós nos entregamos moralmente para satisfazer essas necessidades não reais. E aí nos prejudicamos no nosso crescimento evolutivo. Mas para atingir esta lei de progresso, é necessário o trabalho. A lei de trabalho, que também encontramos lá no livro 3º, do Livro dos Espíritos, é um imperativo também para todos nós. Para evoluir, para progredir, é preciso trabalhar. Nós percebemos isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Deixemos a nossa casa sem arrumar, abandonada. O que acontece com ela? Começa a se deteriorar. Deixemos o nosso carro na garagem da nossa casa parado lá, 1, 2 meses, 3 meses. Tudo começa a se deteriorar. Então a lei de trabalho ela é necessária para a nossa vida. Nós mesmos, se nós pararmos de trabalhar e ficarmos sentados no sofá por um longo período, o nosso próprio organismo começa a se deteriorar. Então, para atingir esta lei de progresso, é necessário o trabalho. E este tema, ele nos traz, e é uma coisa que nós não podemos duvidar nunca, é que a providência divina, ela sempre trabalha em nosso favor. O amor de Deus, ele nos envolve a todo o momento. Nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, nas perdas, nas dores, nos sofrimentos. Deus derrama sobre cada um de nós o seu manto de amor. Ele envia uma legião de espíritos de luz, dos seus mensageiros, para nos amparar e nos auxiliar nesses momentos. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, acredito que quase todos aqui devem conhecê-las, já devem tê-las lido, nós vemos o trabalho incessante e descomunal, muitas vezes, que os mensageiros do nosso Pai fazem para nos auxiliar nos diversos aspectos da nossa vida, seja no aspecto material, no aspecto moral, no aspecto espiritual. Eles estão lá, presentes a todo momento, independentemente das nossas escolhas, das nossas decisões. Algumas vezes podem eles se afastar, para que possamos nós, sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas, despertar para a verdade e retornarmos ao seu convívio, ao seu amparo. Mas eles estão lá, sempre. É uma coisa que nós não podemos nunca duvidar. Porém, para que esta providência de Deus, para que o seu amor ele se efetive em nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos ajudar. Porque somente assim os efeitos do que todos esses espíritos nos fazem se encontrarão em nós. Porque Deus, ele não fará o que nós precisamos fazer. Os espíritos também não farão. Eles estão aqui para nos amparar,
para nos orientar, para nos auxiliar, para nos consolar. Mas em nenhum momento eles nos eximirão da lei de trabalho. O trabalho compete a cada um de nós. Mas graças ao nosso Pai, temos esses anjos. Não somente os desencarnados, mas muitas vezes aqueles que estão conosco nessa caminhada. No nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa vida social. E muitas vezes, como os nossos irmãos desencarnados, nós não enxergamos nesses nossos irmãos este anjo que foi ali colocado pelo nosso Pai para nos auxiliar nesta caminhada. Precisamos, como a nossa querida irmã nos lembrou aqui, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nos momentos de dificuldade, de provas, no momento da dor, nós não podemos nos isolar em nós. Nós precisamos buscar auxílio. Primeiro do nosso Criador, do nosso Pai. Depois, daqueles que estão ao nosso lado. E tenho certeza, se nós abrirmos o nosso coração nesses momentos de dificuldade, eles estarão ali, dispostos a nos dar um ombro amigo, a nos dar o ouvido amigo, para nem que seja que possamos desabafar com eles, o que já será um grande alívio para o nosso coração. Mas então, como fazer esta nossa parte? Como buscar os elementos para fazermos o que devemos fazer, para nos ajudarmos? Jesus, ele nos traz o roteiro, o ensinamento que devemos seguir para realizar a nossa parte e auxiliar a providência divina no nosso crescimento e no nosso amparo. Como em tudo na nossa vida, não é? Como foi dito. Se seguíssemos os ensinamentos de Cristo, muitas coisas poderiam ser evitadas, muitas dores poderiam ser evitadas. E ele nos traz então o ensinamento lá no capítulo 7, versículos 7 a 11 do Evangelho de Mateus. Ele nos traz 3 passos que devemos realizar nessa autoajuda. Ele diz: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos convida aqui a 3 ações distintas, diferentes, porém interdependentes entre cada um, e que devem ser realizadas nesta sequência. E ele continua, neste capítulo, nos reforçando o resultado de quem realiza essas 3 ações. Ele diz: pois todo o que pede, receberá. Quem buscar, achará. E a porta se abrirá a quem nela bater. Ele reforça aqui àqueles que se dispuserem a ir em busca, em realizar estas 3 ações, que o resultado que nós queremos, que desejamos, os objetivos que nós almejamos atingir, eles nos serão concedidos. E ele segue ainda mais. Ele diz: qual é o homem que entre vós dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? Ou se lhe pedir peixe, lhe dá uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhas pedirem.
seguindo estes 3 passos, seguindo este roteiro que Jesus aqui nos traz no Evangelho de Mateus, nós atingiremos esse objetivo de nos ajudar e de auxiliar a providência divina a nos ajudar. O ato de pedir, a que Jesus nos convida, não é no sentido de dar conhecimento ao nosso Pai do que nós queremos. Sabemos que Deus, nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nos é trazido lá na primeira questão dos Espíritos, é onisciente. Ou seja, Ele sabe de tudo. E aí uma dúvida muitas vezes nos vem. Se Ele sabe de tudo, Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o que eu quero. Ele conhece o que eu desejo. Então, por que pedir? Este pedido a que Jesus nos convida não é no sentido de dar conhecimento a Deus sobre o que eu quero, mas é de demonstrar um ato de humildade e de fé. De fé no infinito amor e bondade que Deus tem para conosco. E no ato de humildade, reconhecendo que eu não tenho forças suficientes para atingir este objetivo. E tendo este ato de humildade, nós nos colocamos em condições de receptividade, ou seja, de receber tudo aquilo que Deus destina a nós. E nós podemos verificar isso quando vemos uma pessoa humilde, ela é receptível a novas informações, a receber e refletir sobre a opinião do nosso próximo, de compreender um contexto de uma situação, porque ele não vê somente a si mesmo. Já ao contrário, aquele que é orgulhoso, ele está fechado dentro de si. Ele não está aberto às outras opiniões e, consequentemente, não está aberto a refletir e nem a mudar a sua forma de pensar. Então, demonstrando através do ato de pedir a nossa humildade, e sendo verdadeiros humildes, nós estamos nos colocando em condições de receber todas as dádivas que Deus nos destina. Já o orgulhoso, muitas das vezes aquele que nem sequer se preocupa em pedir, pois se acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Talvez conheçamos pessoas assim, o que na verdade é uma verdadeira ilusão. Porque somos, por natureza, seres dependentes uns dos outros. Ninguém sabe tudo. Eu posso conhecer bastante de um determinado assunto. Posso ser o maior intelecto neste planeta sobre esse assunto. Mas e os demais? Eu posso ser um maior engenheiro do planeta, mas me dê uma colher de pedreira para ver se eu sei assentar um tijolo. Mas lá no Evangelho, a espiritualidade nos ensina que Deus, muito embora este preso ao seu orgulho, ao seu egoísmo, Deus não os pune. Ele deixa apenas que ele corra a vida de acordo com os seus interesses. E ele, então, a própria vida se encarregará de abrir-lhes os olhos para que ele um dia abandone tanto o orgulho quanto o egoísmo que vendam a sua visão sobre as verdades espirituais, sobre a sua pequenez, sobre a sua dependência do nosso Criador.
Bom, falamos um pouquinho sobre o pedir. Sabemos como pedir. O pedido que devemos direcionar ao nosso Pai é através da nossa prece, da nossa oração. Mas não é aquela prece, aquele pedido. Ah, Pai, me dá um carro, me dá uma casa. Esta prece, esta oração, elas têm que ser envolvida com sentimentos de fé, de confiança. Somente o ato de pedir, de elevar o pensamento a Deus, desprovido desses sentimentos, não surtirão o efeito necessário. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós pedimos, mas nos falta esta fé, essa confiança em Deus. E o que pedir? O que nós precisamos pedir a Deus? Muitas vezes direcionamos o nosso pedido para as coisas materiais, o que é natural, porque até pouco tempo atrás, o homem, ele vivia mais da vida material do que da vida espiritual, porque as circunstâncias, as dificuldades da vida nos levavam a ver apenas a nossa sobrevivência, o nosso sustento, buscar elementos para o nosso conforto. Até então, era natural direcionar tais pedidos para obter todos esses benefícios, o que não é reprovado por Deus. Nós somos espíritos encarnados, vivemos num mundo material, precisamos das coisas do plano material. Temos o direito ao conforto, desde que seja obtido, com o trabalho honesto, com o suor, sem prejudicar a ninguém. Então Deus não nos condena quando nós buscamos este conforto ou o que é melhor. Porém, é condenável quando nós colocamos esta busca das coisas materiais acima das coisas espirituais, acima da nossa moral. Então podemos sim pedir uma nova casa, um trabalho, trocar de trabalho, fazer uma viagem, sem problema nenhum. Mas e as coisas espirituais? Nós dedicamos o nosso pedir em busca da nossa elevação moral? Nós pedimos para sermos pacientes, para que possamos perdoar, para que possamos ser benevolentes. Esses são os verdadeiros tesouros do Espírito, e são eles que nós levaremos quando nós retornarmos à pátria espiritual. Os bens materiais ficarão aqui, para a disputa dos herdeiros, como nós vemos comumente aí. Muitas vezes famílias se desfazem, vínculos de amor se desfazem pela luta dos bens materiais deixados pelos pais. Jesus segue então nos ensinando para que busquemos para acharmos. O ato de buscar é exatamente buscar todos os elementos que nos auxiliem a atingir aquele objetivo. Tudo o que eu posso fazer para mim e para o outro, que me faça chegar ao objetivo que eu demarquei, seja ele material ou espiritual. Podemos trazer um exemplo aqui para demonstrar este buscar? É quando nós planejamos uma viagem.
nós saímos de férias. Férias é muito bom, né? Pena que acaba. Então nós decidimos, vamos viajar. Ninguém pega a sua mala, junta as suas coisas e fala, eu vou viajar, e vai para qualquer lugar. O que nós fazemos? Eu vou viajar? Para onde eu vou? Eu defino o meu destino. Onde eu vou me hospedar? Como eu vou para lá? Eu vou de avião ou vou de ônibus? Onde eu vou me alimentar lá? Quais os pontos turísticos que eu vou visitar? E aí eu vou buscando todas essas informações. Quando eu reconheço em mim uma imperfeição, por exemplo, que eu sou impaciente, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar mudar. O que eu preciso mudar em mim para deixar de ser impaciente? Quando eu estiver em um momento em que minha paciência for testada, o que eu preciso fazer? Eu preciso me acalmar, eu preciso me afastar, contar até 10, eu preciso fazer uma prece. Esse é o buscar que nós precisamos fazer. Planejar. E para planejar é importante que nós conheçamos a nós mesmos. Como Santo Agostinho nos incentiva a realizar aquela reforma diária, íntima, buscando saber o que eu tenho dentro de mim que precisa ser educado. Porque esse é o primeiro passo para a minha reforma. Reconhecer a minha imperfeição. E reconhecendo e me conhecendo, eu tenho então condições de fazer esta busca do que eu preciso fazer para então deixar de ser impaciente, por exemplo. Ou o que eu preciso fazer para perdoar as pessoas, para ser mais benevolente. E por fim, Jesus então nos convida, batei e abrir-se-vos-á, que é exatamente o ato de realizar tudo o que eu planejei, de colocar em prática, de movimentar a minha vontade, a minha dedicação, a minha disciplina, às vezes o meu sacrifício, para realizar este objetivo, para que ele se concretize. Nós não podemos parar em nenhuma dessas etapas, porque muitas vezes a gente se limita ao ato de pedir. Pai, me dá um trabalho. Aí eu sento no sofá da minha casa, fico lá esperando o trabalho cair do céu. Se eu não fizer a minha parte, o trabalho não virá. E assim, consequentemente, em todos os aspectos da nossa vida, não somente nos aspectos materiais, mas principalmente nos aspectos morais. É preciso enfrentar a nós mesmos. É preciso mexer dentro de nós as nossas imperfeições. É doloroso, é difícil, sim, porque a nossa vaidade muitas vezes não nos permitem fazer esta autoavaliação, que também é uma autoajuda. Mas é preciso. Porém, podemos nos perguntar muitas vezes, eu fiz todas essas etapas, eu pedi com fé, com confiança, eu busquei tudo o que eu precisava fazer para atingir o objetivo e eu realizei todas as etapas do que eu busquei. Porém, eu não fui atendido. Parece um contrassenso, não é? Com o ensinamento que Jesus nos dá. Parece uma controvérsia, mas não é. Isso
essa explicação nós encontramos no segundo trecho daquele capítulo, capítulo 7. E há 2 pontos muito importantes que nós devemos refletir a respeito. Primeiro, será que o que eu estou pedindo é necessário? Ou é objeto do meu desejo, da minha vaidade, da minha cobiça? Um segundo ponto. Será que o que eu estou pedindo me fará bem? E um exemplo clássico que a gente sempre vê, que muitas vezes a gente mesmo faz, é pedir para ganhar na Mega Sena, né? Aí a gente faz quantas promessas? Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou reformar o centro espírita, vou deixar um brinco, eu vou auxiliar nas atividades de caridade, nas atividades sociais, vou ajudar os meus familiares, tentando barganhar com Deus, né, para que Ele nos conceda a fortuna. Porém, será que nós teríamos a sabedoria necessária para bem utilizar essa fortuna que nós receberíamos? Será que nós a utilizaríamos para o nosso crescimento e do nosso próximo, ou só utilizaríamos para a satisfação do nosso egoísmo e da nossa vaidade? E é aí que nós vemos a providência de Deus se realizando. Porque tudo o que nos acontece é bom e tem um fim útil. Mas também tudo o que não nos acontece é para o nosso bem. E muitas vezes, quando não recebemos a dádiva do que pedimos a Deus, nós nos revoltamos. Nós o acusamos de não nos amar, de não atender aos meus pedidos, ou de amar mais ao outro filho, que aparentemente tem uma vida melhor, é mais feliz, mesmo desconhecendo as provas pelas quais a pessoa está passando. Então, precisamos ter a humildade de refletir o porquê Deus não nos concedeu o que nós pedimos. E aceitar, sabendo que se Ele não nos deu, é porque não nos faria bem, não seria para o nosso bem. E continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. E para finalizar, para não passar do tempo, precisamos levar conosco esta mensagem de que a providência divina, o amor divino, o amor do nosso Criador está em constante ação em nossa vida. A todo momento. E que se nós levantarmos o nosso pensamento a Ele com fé, com confiança, e pedirmos o que é necessário e bom para nós, este bem chegará a nós. Mas que nós precisamos fazer a nossa parte também. Não podemos relegar tudo a Deus, à espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus. Façamos a nossa parte, que o seu amor se incumbirá de nos auxiliar na nossa caminhada. E que Jesus possa nos orientar nesta caminhada, que possamos fazer dos seus ensinamentos as nossas reflexões diárias e que possamos, juntos, auxiliando uns aos outros, continuar nesta bela caminhada em caminho à nossa perfeição. Porque de que adiantaria, não é? Chegarmos à nossa felicidade sozinhos, vendo o nosso ente querido lá atrás, que por más escolhas acabou atrapalhando a sua evolução e continuando a sofrer. Então, nos ajudemos uns aos outros,
não somente a nós, mas uns aos outros. E com certeza venceremos todos os obstáculos, todas as provas, passaremos com a nossa consciência tranquila e o nosso coração em paz por todas as dores e sofrimentos que são instrumentos que Deus também se utiliza para o nosso avanço espiritual. Então que Jesus esteja sempre no coração de todos. Que assim seja.